Dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um SagaCast, e hoje Ensinamento em Campeões, né? Nosso programa de análise de livros para falar sobre o livro Nunca Deixe de Tentar, de Michael Jordan. Welcome for... Nossa, meu inglês agora foi embora todo. Mas seguinte, hoje vamos trocar uma ideia, tá? Parte 2, estava devendo essa live para vocês. Esse papo aqui sobre a segunda metade do livro, tá? A primeira metade já se encontra lá no YouTube. Acho até que ela foi bem, teve algumas views lá. Acho que tipo umas 150 pessoas viram até, se eu não me engano. Então até que tipo a galerinha foi assistir mesmo depois. É um papo que normalmente é mais curto, tá? É um papo normalmente ali, máximo meia hora, porque eu vou comentando cada um dos capítulos do livro. E a gente ficou de falar sobre os capítulos sobre trabalho de equipe, liderança e o quinto é fundamentos, tá certo? E aí, Pedro, tudo forte? Tá ventando aqui, espero que o áudio não atrapalhe muito. Mas tá... Falei que tava ventando, a porta fechou. Mas bora lá. Tá um climinha bom hoje. Galera entrando aí, aproveitem, deixa um coraçãozinho que tem por aqui, ó. Vocês ajudam aí a live a dar uma impulsionada. Mas a proposta mesmo é trocar essa ideia aqui com vocês, depois quem quiser ver a gravação. Galera, é o seguinte, tá? Como é que funciona? Normalmente, nessa live eu não costumo responder pergunta da galera, tal. Quem manda pergunta, de maneira geral, eu separo e deixo para uma live de perguntas e respostas. Dia de hoje, mas eu pego aqui alguns trechos do livro e vou comentando aqui um pouco sobre minha opinião, tá? Com base, obviamente, no conteúdo, né? Não é só minha opinião do que eu acho, mas do que faz sentido também dentro aqui da preparação psicológica. No capítulo 4, sobre trabalho em equipe, ele já começa com a frase, essa aqui, ó. O talento ganha jogos, mas trabalho em equipe e inteligência vence em campeonatos. Isso é muito legal porque é interessante quando a gente pega outros pontos que o Michael Jordan vai citar aqui, de como muitas vezes por ter uma estrutura com atletas talentosos, a gente acredita que aquele time ali vai ser o melhor. Tá? Eu acho que o melhor exemplo hoje que fica fácil para todo mundo foi o que era o PSG até ano passado. O Mbappé, que é um jogador menino de destaque, tem muito potencial ainda para ser explorado aí. Pô, chegou em final de Copa do Mundo, tudo. Então assim, você vê que desde ali dos 18 anos já se destacou, vencendo a Copa do Mundo ali. E o ano passado foi tipo, o principal jogador da França, de certa forma, né? Pô, 3 gols na final, uma coisa que ninguém nunca tinha feito. Show. Messi, tem nem o que falar. Neymar. Então a gente tinha uma equipe com esses 3 atacantes, sem contar outros diversos jogadores que a gente tem naquela equipe. Então assim, falando de talento, o PSG, pô, não dá pra questionar. Só que quando a gente fala realmente de se ter uma equipe para se vencer campeonatos, o PSG não era uma equipe para conseguir isso. Então, nem sempre ter a melhor equipe, os melhores jogadores individualmente, tá? Isso não é equipe, mas é o melhor time, mas não a melhor equipe, isso faz a diferença, tá? E obviamente também é um jogo que precisa de inteligência ali para ganhar campeonatos. Então você pode contratar quem for, mas existem fatores que impactam muito no desempenho da equipe. Aí o Michael Jordan, em outro trecho, ele fala bem assim: parece que a nossa sociedade tem uma tendência a glamorizar o aspecto individual do sucesso, sem levar em consideração o processo como um todo. Essa frase é muito legal porque eu vejo muito isso quando eu trabalho com atletas de modalidades coletivas, de como eles sempre estão muito preocupados em se destacar. Só que muitas vezes eles entendem esse destaque como jogadas individuais que vão realmente assim, chamar a atenção, né? Os highlights para depois postar no Instagram. Futebol, basquete, deixa eu lembrar mais, vôlei nem tanto. Vôlei nem tanto porque o vôlei é um esporte que tem que ser muito coletivo, tá? No futebol, no basquete, por exemplo, você vai com a bola, se quiser, tu passa por todo mundo e você faz seu ponto. No vôlei não dá, né? Tirando o saque, obviamente. Mas não dá, tipo assim, pô, sei lá, por exemplo, eu trabalho com um líbero, cara, ele não vai pontuar. Então a função dele não é pontuar, a função dele é fazer com que o jogo flua, tá? Então ele joga bem, necessita também que o time corresponda, tá? E tem esses aspectos de diferentes modalidades, é muito interessante a gente entender. Só que é interessante um jogador de futebol, por exemplo, entender que
não é simplesmente você pegar e sair passando por todo mundo, driblando e chutar o gol e é isso. Sabe? Muitas vezes o jogador vai se destacar por criar jogadas, pela uma defesa, pela uma marcação, entende? Tipo, existem outros fundamentos que fazem com que ele se destaque. Um passe que ele dá ali que gera uma oportunidade de gol, ou que gera até um gol, que acaba sendo uma assistência, né? Pô, isso é interessante, tá? No basquete é a mesma coisa. Então, assim, se o jogador fica muito na cabeça de, para ele se destacar, ele tem que fazer tudo, e ele tem que ser o grande talento individual, que é uma coisa que o Michael Jordan traz aqui, tipo, né, esse livro é antigão, acho que é dos anos 90 ali, quase para início dos anos 2000. Então, assim, já tem um tempinho, mas ele está trazendo isso e até hoje se mantém assim, tá? E até muito tempo atrás também era assim. A gente tem esse aspecto da sociedade de glamorizar muito o atleta que individualmente vai se destacando, mas é aquilo, só esse talento individual dele pode até ganhar jogo, mas não vai vencer campeonato, tá certo? Então é interessante entender esse aspecto, que pô, tem um jogo lá que o cara entrou em quadra no basquete e fez 40 pontos, pô, massa, incrível, parabéns, mano. Você vai conseguir manter essa constância? Porque eu acho que não. Ele não vai conseguir sair jogando todos os jogos nesse alto nível, tá? Chega uma hora que vão marcar ele, pô, ele não vai conseguir mais fazer isso. Uma equipe melhor ali, que vai ter uma marcação que vai ser adaptada, pensada para ele, e aí, se ele não sabe gerar outras oportunidades dentro do jogo, sabe, de assistência, ele não tem função, vai pro banco, tá certo? Então, assim, às vezes é difícil lidar com a necessidade de desempenhar uma função específica em vez de tentar ser um super astro. Isso está muito ligado quando realmente a pessoa tem talento, ela é muito boa em determinada função ali dentro do seu esporte. Contudo, ela tem que entender que às vezes ela tem que cumprir uma determinada função que não foi ela que quer ser. Não é a do superastro, não é da pessoa que vai pontuar mais do que todo mundo, não é a pessoa que vai ser o destaque, mas é uma pessoa que vai construir junto ao time. Tá certo? Então, assim, entender isso, que nem sempre você vai estar no mais alto patamar. E se eu não me engano, até tem um campeonato que o Michael Jordan ele fala que ele abdicou de ganhar o prêmio individual para se dedicar à equipe, para fazer o time fluir melhor, porque ele precisava disso, tá? Não tenho certeza desse dado, não sei se é um dado, não lembro o que estava escrito aqui, tem um tempinho que eu li o livro, eu tenho essas anotações, eu tinha feito já para live há muito tempo, eram uns 2 meses atrás dessa live, estou bem atrasado com ela, mas que ele fala disso, que ele deixou de ganhar, se dedicar para tentar ganhar um prêmio individual, nossa, porque existe um certo padrão de pontos que ele poderia fazer e tal, mas ele queria fazer com que o time rendesse, porque beleza, ele podia se destacar tudo, mas sei lá, chegasse uma final de conferência, né, lá os 7 jogos finais do campeonato, ele sabia que o time não estaria pronto para aquilo se ele não viesse sendo trabalhado, tá certo? Então assim, existe uma tendência a não considerar todas as partes que fazem com que o conjunto funcione. Então um atleta, por mais que ele seja muito talentoso, seja um atleta que normalmente acaba sendo um destaque, o MVP, ele tem que entender que não é simplesmente ele só se destacar, ele tem que também ajudar a equipe dele a fluir melhor, certo? Porque só assim eles vão ganhar o campeonato. Sobre o time do Bulls, ainda falando de trabalho em equipe, o Michael Jordan traz o seguinte: em uma situação de pressão, os jogadores pareciam se conectar uns aos outros, como um conjunto coeso. E é por essa razão que conseguimos vencer tantas disputas apertadas. Gente, o que ele está querendo trazer aqui? Muitas vezes, quando o jogo começa a ficar mais pressionado, você está jogando contra uma equipe que é um pouco mais, até superior realmente tecnicamente, mas que dá para disputar, é comum os jogadores começarem a ficar mais individualizados. Eles quererem meio que resolver, sabe? Sempre tem aquele cara que quer pegar a pressão e levar ela e tipo, carregar pro tempo nas costas, sabe? Querer resolver tudo. Mas o ponto é, nem sempre isso vai ser a melhor decisão. Às vezes sim, pode ser que o jogador realmente pegue essa bronca pra cima dele e vá, tá? Eu lembro até de um jogo do ano passado, na verdade foi desse ano, do Dallas Maverick, né? Que tem lá o Luka Doncic, acho que é assim que pronuncia o nome dele, que ele fez 60 pontos. Então, assim, foi um jogo que, principalmente no último quarto ali da partida, ele acabou pontuando muito, sabe? Então, assim, tanto que no final ele nem sabia quantos pontos ele tinha feito, ele só saiu pontuando, e aí empatou, e aí teve uma prorrogação ali, e tipo, ele fez mais pontos. Então, assim, vocês percebem que foi um jogo que ele teve que pegar essa responsabilidade para tentar fazer o jogo rodar. Mas no próximo jogo ele não vai conseguir ficar fazendo isso o tempo todo, tá? E esse é o ponto principal, tipo, desse tópico, desse capítulo. É mostrar aqui, por mais que você seja um jogador muito talentoso, um atleta realmente que faz a diferença na sua equipe, nem sempre você vai conseguir pegar toda a bronca e resolver, tá certo?
Por mais que você queira, não dá. Tem jogo e tem jogos, sabe? Tem jogo que beleza, vai ser disputado, você vai conseguir fazer isso, mas tem jogo que não vai dar. E uma equipe que em momentos de pressão sabe jogar melhor ainda em conjunto, de forma coesa, sabe fazer com que o jogo realmente funcione mais, essa equipe tem muito mais potencial. Tá certo? Ah, mas teve equipe tal que já fez isso sim. Tá, gente, beleza, mas vocês entendem, por exemplo, um exemplo bom também para pegar futebol, né? Eu tô usando futebol e basquete por serem modalidades que a gente consegue destacar um pouco mais esses jogadores. Também eu tenho contato com atletas tanto do futebol quanto do basquete com mais frequência do que outras modalidades, sei lá, um handball, por exemplo. Na verdade, nunca trabalhei com handball. Mas, o que acontece? Pega Portugal. Cristiano Ronaldo. Dá pra dizer que ele é um jogador que individualmente faz a diferença? Com certeza. Mas o time de Portugal consegue ganhar uma Copa? Não. Podem ganhar jogos. Principalmente com o Cristiano Ronaldo no máximo ali. Tem um outro jogador, entendeu? Mas não tem um time que consegue fazer render bem. Tá? O próprio Messi em si, eu acho que tipo, a Argentina que veio para essa última Copa era uma Argentina muito mais estruturada. Uma Argentina realmente que estava disputando o campeonato ali. Tá certo? Então assim, tem um jogador de destaque? Temos. Mas temos outros jogadores também que conseguem fazer a diferença. Tá certo? E foi por isso que conseguimos derrotar equipes mais talentosas. Olha aí, tipo, existem equipes mais talentosas, tá? Vocês não tem que ser... A melhor equipe vai vencer? Não. A melhor equipe, a bem mais estruturada, com jogadores às vezes mais de destaque, lá que já vem muito bem dentro da competição, não necessariamente ela já tem a vitória garantida. Eu costumo até dizer para alguns atletas, se a vitória já é garantida, por que você está indo? Existe uma mínima possibilidade de você vencer, de você fazer alguma diferença. Então, vai, entendeu? Vai acreditando nesse porcento, mais que tipo 1% ali, beleza? Existem muitos times que, apesar de contar com grandes jogadores, nunca chegaram a conquistar títulos, tá? NBA é incrível para isso, assim, o cara pode ser excepcional, tá no hall da fama muitas vezes até, mas nunca conseguir nada. Acho que tem um Chris Paul, se não me engano o nome dele, é um jogador que até fica mudando bastante time, assim, ele é muito bom, já não tá mais no seu ápice, mas nunca ganhou nada. Na maior parte do tempo, esses atletas não se mostram dispostos a se sacrificar pelo interesse geral do grupo, tá? Então assim, beleza que o atleta é bom e ele é contratado por um time X, mas se ele não funcionar naquele time, se o time não jogar melhor com ele, na verdade ele está atrapalhando o funcionamento do time como ele normalmente joga, não adianta. E muitas vezes tem time que faz muito isso, tá, gente? Tipo assim, um time que está funcionando muito bem e não tem nenhum jogador de destaque. É interessante, tipo assim, meio que tá como se fosse parcelado, sabe, a responsabilidade ali. Então, é legal quando você vê que o time funciona e ele funciona mesmo sem aquele jogador. Se aquele jogador sai, o time ainda consegue dar conta, tipo, obviamente vai ter uma parcela de responsabilidade dividida, porque digamos que a gente tem um jogador no basquete que pontua normalmente uma média de 20 pontos. Pô, é um cara que é bom ali na equipe que dá uma garantida legal, 20, 30 pontos, já dá uma puxada boa. Só que se ele não joga aquela partida, ou se lesiona por algum motivo, o resto do time consegue compensar, tem uma estrutura que compensa, ou que, sei lá, na real, quando ele não tá em quadra, o time meio que joga melhor. Funciona melhor a estratégia, sabe? Porque antes que toda a bola ia para ele, agora a bola está rodando. Então vocês percebem que às vezes essa é uma análise que treinadores acabam tendo que fazer e que se a gente distrai, a gente como torcedor vê de fora e entende, pô, porque tal fulano que é o melhor não está jogando, a gente não entende a lógica daquilo, tá? Porque nem sempre ele vai ser a melhor peça ali para estar se somando dentro do nosso trabalho, beleza? Seguindo aqui, no capítulo 5, vamos falar agora um pouco sobre fundamentos. Isso aqui é um aspecto bem legal. Por mais que não pareça que seja um aspecto que normalmente na psicologia a gente trabalharia com os atletas, sim, é um aspecto muito importante, tá? Porque quando a gente fala de confiança, de performance em si, de habilidades, a gente tem que também estar falando da importância dos fundamentos. O capítulo começa com a seguinte frase: no instante em que você se afasta dos fundamentos, tudo pode ir por água abaixo.
Tudo que eu fiz e conquistei está relacionado ao modo como lidei com essas técnicas, né? Os fundamentos. E como as apliquei de acordo com as minhas habilidades. São os pilares que fazem com que tudo o mais funcione. Não importa o que você esteja fazendo ou tentando realizar, não deve ignorar os fundamentos se o seu objetivo é ser o melhor. É muito comum, gente, às vezes, que o atleta, com o tempo, quando vai alcançando um alto nível de performance, alguns detalhes básicos ele vai deixando de lado. Então, muitas vezes são detalhes que esse atleta ele precisa meio que voltar atrás, tá certo? Voltar atrás no sentido de, quando você acha que já está muito bom em alguma coisa e você esquece detalhes do básico. E é muito interessante, até um atleta recente falou comigo, ele se mudou, está lutando em outro país, e lá ele encontrou um professor de Jiu-Jitsu no Gi, né, que é o Jiu-Jitsu sem kimono, e o Wrestling também, né, mas acabam combinando os dois. E esse professor, ele sentiu que estava voltando para o início, no sentido assim, ele percebeu que ele precisava desaprender algumas coisas e voltar a aprender como se fosse do zero. Porque ele percebeu que muita coisa que ele sabia ali, na real, não estava funcionando tão bem. E que ele precisaria voltar um pouco dentro ali das suas habilidades, trabalhá-las, para então ele voltar para alta performance, por exemplo, querer ir num campeonato e tal. Porque se ele fosse no estado que ele está e querer aprender a partir daquilo, ele não conseguiria evoluir. Então, ele foi bem humilde profissionalmente, eu diria assim, no sentido de entender que ele precisa voltar um pouco atrás, retornar aos fundamentos, para fazer correções que, se ele continuar só ali na alta performance, no mais alto nível do esporte, já pensando em competição, ele não vai conseguir corrigir. Não sei se deu para entender bem essa ideia, mas o que até o Michael Jordan traz aqui é, quando você sente que não está conseguindo evoluir, tem alguma habilidade que você não está conseguindo conquistar, talvez você tenha que voltar um pouco para fundamentos básicos que vão dar uma estrutura para você então conquistar esse próximo nível, essa nova habilidade. Então, voltar aos fundamentos é um exercício que o atleta precisa estar fazendo com frequência. Não é sempre pensar em um golpe novo, em uma estratégia nova, mas é voltar para uma estratégia básica, para golpes ali, estrutura, sabe, que de combate, muitas vezes pensando em arte marcial, por exemplo, que ele vai voltar e revisar e fazer correções que talvez hoje ele não percebe que ele está errando. Porque às vezes são detalhes, mas são detalhezinhos mínimos ali que vão fazer uma diferença na estrutura, sabe? Então, isso é interessante de se pensar, tá? E muitas vezes ressaltar ali junto com o atleta. Por quê? Porque, cara, são detalhes que ele quer evoluir, que é o próximo passo, mas ele tem que entender que tem que voltar um pouco atrás. Tá certo? Então, há muitas pessoas com grandes habilidades, mas se não sabe aplicá-las em situações específicas, qual sua utilidade? Um ponto importante, muitas vezes eu costumo falar isso assim com alguns atletas, no sentido de, dentro dos fundamentos, da base, daquilo que você sabe fazer, o que você sabe fazer dentro do seu esporte? O que você é melhor? Cara, eu sou muito bom em tal chute, por exemplo. Ah, cara, eu sou muito bom em infiltração, no basquete. Cara, eu sou muito bom no drible ali, principalmente no meio de campo, sabe? Em dar passes, sei lá, minha explosão dentro de campo. Beleza. Você tem que pegar esse fundamento e colocar sua confiança nele. Não sei se não dá para entender essa ideia. Mas muitas vezes a ideia de confiança, da autoconfiança do atleta, eu acho muito importante quando ela se baseia em algo que ele é bom. Você não pode jogar sua confiança com base em tudo que você sabe, mas muitas vezes pensar essa confiança com base naquilo que você realmente se destaca. Porque se torna uma zona de segurança, tá? Não é uma zona de conforto, de segurança. É aquilo que, se você estiver num dia ruim, você sabe que... Se você estiver num dia ruim, você tem clareza que você sabe fazer. Ou então você sabe que sabe fazer. Que eu ia falar, eu tentei me corrigir, mas fica legal. Você sabe que sabe fazer. Ah, nossa, eu não estou muito bem hoje e tal. Se eu tentar fazer aquele movimento, não acho que vai fluir, a equipe adversária é forte, tá bom. Qual é a sua zona de segurança? Onde sua confiança está? Aquilo que você sabe fazer mesmo. Se você pega isso, se você acredita nesse potencial, coloca sua confiança dentro daquela sua zona de confiança, de segurança, né? Daquelas habilidades que você sabe que tem domínio. Se você consegue se trabalhar isso, trabalhar mentalmente essa perspectiva,
é muito mais fácil, mais seguro para você estar buscando evoluir, estar se arriscando mais. Então o atleta vai sentir muito mais segurança e confiança quando ele tem clareza dos fundamentos que ele domina. E se não tem clareza, volta nos fundamentos e faz o clássico feijão com arroz. Tá? Não tem erro. Feijão com arroz é o melhor ponto ali para você realmente sentir que pode estar evoluindo dentro do seu esporte. Tá certo? Continuando aqui, falando de outra parte do livro, é como se alguém estivesse tão empenhado em compor uma obra-prima musical, né, que não se desse ao trabalho de aprender a escala musical. Você está tão focado lá no alto nível, naquele golpe mais complexo, naquele movimento, naquela estratégia tática, e você não está sabendo fazer o básico. Você está fazendo meio que no automático, ali sem realmente dar o máximo de si. Não está sendo um nota 100, entende? Está sendo algo só que você fica fazendo e pronto. Então assim, entenda que é preciso ter essa clareza dos seus fundamentos e trabalhá-los, para então você buscar chegar na obra-prima, tá certo? E não dá para fazer uma coisa sem saber a outra, né? No instante em que você se afasta dos fundamentos, seja a técnica perfeita, a própria ética no trabalho, a preparação mental, tudo pode ir por água abaixo, no seu jogo ou no que quer que seja que esteja fazendo, tá? Então isso não se aplica só no contexto do esporte, beleza? É preciso monitorar constantemente a execução dos fundamentos, porque a única coisa que pode variar é a atenção que você dedica a eles. Os fundamentos nunca vão mudar. Olha isso. A sua segurança, aquela zona de segurança que eu comentei, a sua confiança, quando elas têm base em fundamentos, não tem erro. Por quê? Porque não vai mudar. A receita do feijão com arroz ali é a mesma. Você só precisa revisar e às vezes acrescentar algo novo que, sei lá, na época quando você aprendeu, você deixou de lado, você não estava pronto para aquilo. Mas muitas vezes você aprimorar o básico, se ser um jogador que ele não se destaca por fazer algo muito fora da curva que ninguém faz, mas ser às vezes um atleta que faz o básico bem feito. E aquele básico bem feito já sai acima da média. Quando você acrescenta um pouquinho a mais, isso é a diferença. Exemplo, se você sabe fazer um arroz com feijão e um bife, ok. Só que às vezes você pode revisar e melhorar um pouco o seu arroz, melhorar um pouco o seu feijão, melhorar um pouco o bife. E com o tempo você vai acrescentando uma batatinha frita. Entende? Você não precisa da batatinha frita. O arroz, feijão e o bife está ok. Mas você pode voltar, aprimorar a receita básica e então você acrescentar coisas novas. Mas se você esquece o básico ali, o fundamento, e vai pensando sempre em algo a mais, eu já quero fazer um estrogonofe, pô, você está fugindo muito. E chega um momento que o estrogonofe não vai funcionar. Chega um dia que você está enjoado daquilo. Chega um dia que você não consegue fazer. Que é quando você vai para uma competição. E aí? Você vai tentar ficar fazendo um estrogonofe à força e vai perder a primeira luta, por exemplo, primeiro jogo. Começar a errar de forma desenfreada. Ou vai voltar para sua zona de segurança, para os seus fundamentos, que você tem domínio, e fazer o melhor que dá para fazer. Não vai ser um nota 10. Mas pelo menos você consegue manter ali uma constância de desempenho, nota 7, costumo dizer. Pô, entregou um pouco, tá certo? Então assim, é preciso, né? Ele até cita nesse aspecto aqui o Larry Bird. É mais do basquete, né, o livro do Michael Jordan. Mas é um jogador que assim, ele dominava todos os fundamentos e ele acabou se tornando um atleta excepcional, um atleta de destaque, muito por isso. Porque ele sabia fazer o básico muito bem feito, tá certo? Então assim, outro aspecto aqui, e esse é legal, porque se aplica a muitos outros contextos também, é a ideia que eu gosto de chamar assim, a qualidade vem antes da quantidade, tá? Então é você treinar de forma inteligente, não treine de burro. O que é isso? Tudo se resume a um lema muito simples. Existe um jeito certo e um jeito errado de fazer as coisas. Você pode praticar arremessos durante 8 horas por dia, mas se a sua técnica estiver errada, tudo que irá conseguir é se tornar muito bom em arremessar a bola do jeito errado. Deu para entender a ideia? O que eu quero dizer com isso? Vocês podem até... vou parar, vou usar para o estudo, vou estudar 10 horas por dia. Mas se o seu método de estudo não realmente é funcional e adaptado para você, não é um jeito certo, é burrice. Você está gastando tempo de sua vida ali sentado e você não está aprendendo nem 10%. Muitas vezes é necessário mais você fazer às vezes um treino específico, pensado
que tem uma estrutura mais de correção do que você ficar treinando loucamente, sem muita lógica. Treino 5 vezes por dia. Legal, faz sentido? Tá fluindo os treinos? Porque, sei lá, às vezes no 5º treino ali do dia você já tá fazendo de qualquer jeito. Então, tá se desgastando, pode gerar uma lesão e, na real, você nem sente que tá evoluindo, só tá treinando. Tá no automático. Às vezes tem atleta que vai treinar de forma mais inteligente ali, um treino realmente que vai fluir mais, que está sendo pensado para a modalidade dele, que está sendo pensado para o estilo de jogo dele, estilo de luta, seja o que for, e faz muito mais sentido, tá? Então não é sobre as horas cansativas e hora atrás de hora que você vai treinar de domingo a domingo, mas é para você fazer treinos mais inteligentes, treinos que priorizam a qualidade e a quantidade acaba sendo uma consequência ali da necessidade, mas não porque você tem que treinar 10 horas. Treinei mais do que todo mundo. Nem sempre vai trazer o melhor resultado. Obviamente vai fazer diferença, tá? Porque é aquilo. Você fica treinando tanto que uma hora você acerta. Mas às vezes dá pra fazer um treino muito mais inteligente ali e conseguir resultado. Tá certo? Domine os fundamentos. E o seu desempenho será sempre crescente, tá? Ele finaliza o capítulo com essa frase super legal. Sobre o último capítulo do livro, eu só anotei menos coisas, mas é interessante a perspectiva que ele traz aqui. É um capítulo mais curto também. Na verdade, o livro é bem curtinho, então assim, vale a pena a leitura. Ele tem, eu acho que tem 100 páginas no máximo, e ainda é comentado. Nem sei originalmente, eu acho que é um folhetinho basicamente, é muito curto. Mas o ponto é, o capítulo fala sobre liderança, tá? Sempre tentei liderar pelo exemplo, tá certo? E ele falou que isso estava muito ligado à própria personalidade dele. Ele não é um tipo de pessoa que conseguia motivar os outros falando, sabe? Chegando, vamos lá pro time e tal. Então assim, por que não acho que palavras significam tanto quanto ações? Perguntaram aqui o livro. O livro é esse que tá aqui embaixo, marcado. Nunca Deixe de Tentar, do Michael Jordan. Tá certo? Sobre esse aspecto, o que acontece? Isso acho que é muito da personalidade do atleta. E é interessante ele entender isso, porque tem um ponto aqui que ele fala já, que eu vou dar destacando. Costuma-se dizer que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Procurei então pintar um quadro que mostrasse trabalho duro e disciplina, e nunca parei. Muitos atletas de destaque acabam servindo como exemplo assim, tá? Quando a gente tem atletas que lideram pela imagem, tá? Pelo exemplo, e também conseguem ter uma boa comunicação, a gente tem um líder aqui muito bom. Mas nem sempre você também se encaixa nesses aspectos. Dá para treinar isso? Dá. Mas existem limites, sabe? Tem líderes e líderes. E é interessante muita gente pensar num time como um time que tem mais de um líder, tá? Pensar apenas no capitão ali, ponto, sabe? O treinador, eu acho que fica muito simplório. A gente tem que entender também diferentes tipos de liderança. Pegando o Bulls, a gente tinha o Scott Pippen, que grande parceiraço do Michael Jordan, que era uma pessoa mais da comunicação também, tá? Enquanto o Michael Jordan era um cara mais do exemplo. Então a gente tinha meio que duas lideranças ali, somada ainda ao próprio treinador, certo? Que é o Phil Jackson, que também era um terceiro tipo de liderança ali no time. Então vocês percebem que só nesse caso do Bulls aqui, eu consigo pontuar já 3 pessoas que tinham um impacto de liderança muito forte e faz com que o time acabe fluindo muito melhor, tá certo? Um líder tem que fazer por merecer o título. E aí tem um ponto que eu sempre achei interessante na minha vida toda isso, e faz sentido aqui, eu gostei como é que o Jordan pontua isso. Ninguém se torna líder só por ser o melhor jogador do time. Gente, isso é muito comum. Por algum motivo, o melhor jogador, então ele acha que é um exemplo, eu acho que é um exemplo para os outros, olha aí, o aspecto do treinador ali. E ele vai ser o líder, o capitão. Será mesmo? Será mesmo que ele é a pessoa ideal? Às vezes, o jogador mais velho, também pela experiência, os outros respeitam. Pode ser. É uma boa perspectiva, né? Um cara que é mais experiente ali. Mas sempre interessante entender o contexto do time, porque, por exemplo, se a gente pega uma equipe que tem 5 jogadores de uma geração anterior e tem 12 jogadores de uma nova geração. Não vamos pegar um time de basquete, por exemplo, 2 jogadores ali. Vão ter 7
que são de uma nova geração, 8, e 4 de uma geração anterior. Colocar, às vezes, como o capitão ali, tem apenas a imagem do cara mais experiente, pode ser legal, tá? Mas, às vezes é interessante ver que dentro desses 8 aqui, que são de uma nova geração, tem algum deles que acaba sendo uma pessoa que passa ou tem uma boa comunicação, tipo, é um jogador realmente que pelo exemplo ali acaba construindo muito bem, sabe? Que tem uma noção tática ali, uma inteligência de jogo muito boa. Porque assim, é entender que às vezes é preciso de mais de uma liderança. Que essas lideranças até que trabalhem parecido, mas também tenham suas diferenças. Por quê? Porque a gente tem que entender diferentes contextos. Não é simplesmente colocar o cara que ele é o melhor jogador e é o mais velho. Entende? São 2 pontos que nem sempre vai funcionar tão bem. E claro, isso é muito subjetivo ali de time para equipe, então a gente tem que estar sempre avaliando esses aspectos, tá bom? Mas ele fala aqui, ó, não é para ser o melhor jogador, não é porque o cara é o mais inteligente ou mais popular, tá certo? Você tem que conquistar o respeito de quem está ao seu redor por meio de suas ações. Às vezes é um jogador que ele é muito mais constante, sabe? Um jogador que ele se mantém ali num nível que consegue manter a confiança da galera, consegue manter todo mundo no mesmo desempenho. Então isso é muito bom, beleza? E os que estão à sua volta têm que saber o que esperar de você. Tem que confiar que você estará lá, que o seu desempenho será consistente, jogo após jogo, sobretudo quando as coisas ficarem difíceis. Então muitas vezes o líder ideal para uma equipe é aquele líder que ele não está lá porque simplesmente ele é o melhor, não está lá simplesmente porque ele é o mais inteligente, porque é o mais famoso, porque é o mais velho, mas sim porque é uma pessoa que tem uma influência dentro do time, pode ser mais de um jogador inclusive, como eu havia comentado. Além dessa influência, é um jogador que tem uma constância, que os outros podem confiar, que os outros podem usar ele como uma base quando necessário. É um jogador que, quando se precisa dele em momentos difíceis, ele se mantém constante, que ele está lá, é um pilar para a equipe. Então muitas vezes a liderança tem que ser escolhida e pensada nesse sentido, não por ser o melhor, mas sim por ser um jogador realmente que tem um impacto. E tudo bem, às vezes até é bom que o melhor jogador não tenha essa pressão de ser também um líder. O cara que mais pontua talvez não seja o melhor para ser o líder. Você pode estar atrapalhando ele, colocando a responsabilidade que na verdade vai fazer com que ele não jogue tão bem. Eu já vi isso muito acontecer, sabe? De o cara pegar uma pressão a mais que ele já não precisa, ele já tem muita pressão. Então, quando a gente fala de liderança, tá? Pensando no contexto esportivo principalmente, mas isso também se aplica a outros contextos, mas ter clareza disso, de ser um jogador que muitas vezes vai se comunicar bem, vai inspirar os outros ali também pela sua constância, pela sua disciplina, pelo exemplo. Isso seria a melhor escolha. Franklin, posso treinar algumas dessas habilidades? Sim, você pode. Porém, é também interessante entender sua personalidade. Se você não é uma pessoa que se comunica muito, tá? Uma pessoa um pouco mais fechada, mas é um bom jogador, talvez o seu tipo de liderança seja um tipo de liderança mais pelo exemplo. Tá certo? E dentro do time que tem um jogador que seja um pouco mais comunicativo, ou para o treinador em si, para estar passando isso. Mas que no seu caso você pode sim representar um papel de liderança, de influência, sem necessariamente ser uma pessoa que vai estar se comunicando e falando frases motivacionais. Beleza? Galerinha, esse foi o nosso papo hoje sobre o livro Nunca Deixe de Tentar, tá? Falamos um pouco aqui sobre... Peraí, tava dando tchauzinho para todo mundo aqui. Falamos sobre liderança, falamos sobre fundamentos e também conversamos aqui um pouco sobre a importância do trabalho de equipe, tá certo? Quem quiser depois assistir a live, tá toda salva aqui no Instagram e em breve também lá no canal do YouTube. Acho que deve ter ficado com uns 35 minutos no total, então é isso. Valeu, bom domingo a todos aí e a gente se vê terça-feira em mais uma live para falar sobre sono e performance, beleza? Valeu, tchau, tchau.